Bem-vindos a mais uma aula sobre refinando o nosso caráter, trabalhando com as nossas midot, seguindo as orientações do Maimônides, do Rambam, no seu código de leis. Diariamente, nós falamos no Shema Israel, no terceiro parágrafo do Shema, nós falamos ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ולא תטורו, e não seguireis atrás de vosso coração e atrás de vossos olhos, pelos quais vos desviais, para que possas lembrar e cumprir para todos os preceitos sagrados da Torá e assim por diante. Todo dia nós falamos essa mensagem que, na verdade, é uma proibição, é um dos preceitos da Torá, é uma das 613 mitzvot da Torá, de lotaturo, de não se desviar, não se afastar dos preceitos de Hashem, dos preceitos da Torá, dos preceitos do judaísmo. Ou seja, da mesma maneira que nós temos a obrigação de acreditar em Deus, de não cometer homicídio, de não roubar, de não matar e assim por diante, nós temos a mitzvah, o preceito, na verdade, a proibição de se desviar ou de pensar qualquer coisa que possa nos afastar da Torá e de Hashem. Isso é muito interessante. Quer dizer, aqui uma mitzvah, um preceito que tem a ver com o meu pensamento, com o meu foco. Onde que o meu pensamento deve ir? Porque a grande maioria dos preceitos da Torá são preceitos ativos, preceitos de algum movimento, algo que eu preciso fazer na prática. Colocar uma mezuzá, colocar o tefilim, comer kasher, não comer não kasher, e assim por diante. Comer matzá no Pesach, e todas as leis do Pesach, e, em geral, no judaísmo. Mas existem algumas mitzvot que são mitzvot b'machshavá, é um preceito conectado com o pensamento, com a cabeça do judeu. Semana passada falamos muito sobre o estudo da Torá, o pensamento judaico, a dedicação do estudo e do pensamento da Torá. E agora a Torá vem nos ensinar, o preceito que ele vem nos ensinar é como cuidar do nosso pensamento. Como não pensar em coisas ou assuntos, em temas que podem nos afastar de Deus, da Torá e dos preceitos da Torá. Um exemplo muito prático é uma outra proibição da Torá de não seguir a idolatria, não pensar sobre a idolatria, não fazer qualquer coisa ou estudar sobre ídolos, sobre como servir a idolatria. É o pensamento. Falaremos depois, nas próximas aulas, sobre o que é idolatria, como não servir na prática. Agora estamos aprendendo mais um preceito de não fazer, não se desviar no seu pensamento atrás de uma idolatria, não mostrar interesse, ou nem estudar sobre outros deuses, outras crenças que não sejam a Torá. E, na verdade, a ideia que queremos focar hoje é sobre o foco, né? Como realmente manter o foco e evitar distrações, porque uma pessoa que é mais focada, uma pessoa que ela tem mais, que ela tem o seu objetivo, ela sabe onde ela quer chegar, dessa maneira ela tem menos distrações. Ela é uma pessoa muito mais produtiva, porque ela consegue priorizar as suas tarefas, os seus objetivos. Então, se eu consigo focar o meu pensamento nos lugares corretos e não
nos lugares incorretos, não pensar assuntos que é proibido para um judeu pensar. Dessa maneira, eu consigo realmente seguir o judaísmo, seguir a Torá da forma correta. Nós temos o nosso Yetzer Hara, o nosso mau instinto, a nossa má inclinação, que ele é chamado de espertinho, espertinho. Ou em Yiddish ele é chamado de Kluginker, o klug, o esperto. Ele é muito esperto, porque ele sabe muito bem que se ele virar para você, ou virar para mim, e falar, vai e mate alguém, ou vai e cometa adultério, ou vá e faça idolatria, eu nem vou dar bola para ele, porque para mim é óbvio que isso aqui é um pecado, é uma idolatria. Eu estou matando, roubando, cometendo algo que é impensável. Então, o que ele faz? Ele vai pelo acostamento. Ele vai pegando a gente no nosso ponto fraco. Ele começa provocando em assuntos que não eram fora de cogitação para mim. Ele vai me desviar e falar, sabe o quê? Hoje você não vai na sinagoga. Para alguém que vai todo dia na sinagoga. Então, está com dor de cabeça, está cansado, foi dormir tarde, seu filho estava doente, então você não vai para a sinagoga hoje. E você acaba escutando ele. Já que você caiu na armadilha, então no dia seguinte ele fala, sabe o quê? Não vai também amanhã, porque você já atrasou um pouquinho, vai pegar mal, você vai passar vergonha, porque você vai atrasar na sinagoga, não vai amanhã na sinagoga. E assim devagarinho ele vai te empurrando para que você deixe de ir para a sinagoga. Ou, um outro exemplo, você estava devendo um troco para alguém, e era algumas moedinhas. E você fala, não, moedinha, não vai acontecer nada, eu não vou dar esse troco para aquela pessoa. E na próxima vez, não vai ser uma moedinha, vai ser R$ 15. E na outra vez vai ser R$ 100. E na outra vez vai ser R$ 1.000. E depois você vai acabar roubando e falar, não, não aconteceu nada. Esse que é o plano, a estratégia do nosso mau instinto, do nosso Yetzer Hara. Devagarinho ele vai. O que vai acontecer se você passar na esquina e você ficar observando a beleza daquela casa de idolatria que tem na esquina da sua casa? Qual o problema? Você só ficou observando. E na outra vez ele vai te falar, sabe o quê? Entre para ver, para dar uma olhada, para você conhecer outras culturas. E depois pratique, tente, experimente. Então, o problema aqui é o início. É no momento que você já desviou seu pensamento, que você já deu uma importância para uma outra coisa, uma outra deidade, que não seja a Torá, que não seja permitido para um judeu seguir, daí já começa toda essa inclinação. E por isso que a Torá fala, e é isso que nós falamos no Shema Israel, Velotaturu acharei leravchem veacharei enechem. Você não pode se desviar atrás do teu coração e atrás dos teus olhos. Quer dizer, aquilo que o seu coração sente, então eu vou atrás dos meus desejos, das minhas paixões, daquilo que eu estou sentindo. Não, não é o correto. Você não vai atrás do que você sente. Você vai atrás daquilo que é correto. Porque muitas pessoas falam, imagina, ele está feliz com aquela pessoa. Eu sei que não pode. Eu sei que esse relacionamento, esse casamento não é kasher, não é permitido pela Torá. Mas se eles se amam, eles têm um sentimento tão maravilhoso. Fala a Torá, você não deve seguir atrás do seu sentimento numa situação como essa, que é proibida pela Torá. E nós seguimos nossos olhos também. O que o olho vê, o coração acaba sentindo. Se você fica observando, se você fica olhando todos os outdoors que tem na rua, e você fica observando todas as pessoas que passam pela rua mal vestidas, então você acaba sentindo alguma coisa. Você acaba tendo uma inclinação e uma atração
por uma coisa proibida, por uma relação proibida, por uma pessoa proibida. Então, lotaturo, taturo significa desviar, e taturo significa também espião, porque os nossos olhos são os nossos espiões. Os nossos olhos e o coração, eles são os espiões do Yetzirará, da nossa má inclinação. No momento que você olha, no momento que você sente algo, então você acaba, na verdade, tendo essa atração e seguindo um caminho errado, um local errado, uma pessoa errada e assim por diante. Porque, porque as pessoas elas se confundem e elas acham que se eu ver alguma coisa errada uma vez, não vai acontecer nada de errado. Qual o problema? Tá bom, eu assisti um vídeo que não era tão limpo, com cenas não tão permitidas. Isso, na verdade, já entrou esse verme, esse vírus, já entrou dentro do corpo, dentro da mente, dentro do coração. O que acontece se eu ficar pensando um pouquinho sobre essa filosofia que não seria a nossa filosofia, uma linha errada, um tipo de caminho de educação errado? O que, que vai acontecer uma vez se ele assistir isso? Ou se ele presenciar, ou se ele ler um livro que não presta? E é isso que a Torá está nos ensinando. Que a pessoa ela nem percebe quando que aquele juk, que aquele bichinho, que aquele verme entrou dentro da cabeça e dentro do coração. Porque quando você for perceber, já é tarde demais. E a pessoa ela acabou já se afastando muito do caminho verdadeiro, do caminho correto, do caminho da Torá, do caminho judaico. Porque se você não quer que essas besteiras ou essas linhas erradas entrem na tua cabeça, e principalmente na cabecinha dos teus filhos ou netos, então todo cuidado para tudo aquilo que ele assiste, para tudo aquilo que ele vê, para tudo aquilo que ele lê ou presencia, tudo isso penetra e acaba atrapalhando o foco daquela criança. Porque o que nós enxergamos acaba nos distraindo. Não faz diferença se foi só alguns segundos, mas aquele momento já tirou a atenção. Se você não consegue focar mais nos estudos, é porque alguma coisa você assistiu ontem à noite, ou semana passada, e ficou matutando na tua cabeça, no teu coração, e daí acabou despertando um interesse, e ele vai atrás. Ou vai perder a atenção no estudo, ou vai perder o interesse na reza, vai perder o interesse na espiritualidade. E principalmente na questão de valores judaicos, do estudo da Torá. Quanto mais a pessoa ela taturo, ela acaba se desviando para assuntos mundanos, assuntos proibidos, assuntos de idolatria, ou assuntos de relações proibidas, assuntos de sexualidade, assuntos baixos. Na hora que ele viu uma vez, ele sentiu uma vez, é muito, muito difícil de você tirar esse sentimento e tirar esse pensamento. O problema é o seguinte: a gente está numa rua, num país, que você tem os outdoors, você tem as lojas, que para alguém que é mais puro, essas as vitrines acabam influenciando muitas coisas negativas. Ou você tem muitas casas de idolatria ao redor da nossa rua. O problema não é você enxergar pela primeira vez sem querer. Quando você viu alguma coisa incorreta, alguma coisa que você não poderia estar enxergando, não poderia estar fazendo, a primeira vez não é tua culpa. O problema é quando você olha para trás. Quando você vira para trás
para ver aquela pessoa que passou, ou aquela imagem, ou aquele assunto. Daí, aí que vem o problema. O pecado não é a primeira vez que você enxergou. O pecado, a transgressão, é a segunda vez. Quando você olhou para trás. Quando você clicou de novo para ver aquele videozinho, para ver aquele Reels, que não era alguma coisa que prestava, e você assistiu mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, daí você está trabalhando o teu pensamento e o teu coração, e aquilo você está absorvendo, e absorvendo, e absorvendo, e daí já era. Fica muito difícil de depois você conseguir tirar esse pensamento e esse sentimento negativo. E a Torá nos ensina que não podemos seguir a idolatria. Porque como e qual é o problema de simplesmente enxergar uma imagem, um ídolo, uma igreja, uma casa de idolatria, ou assistir um culto, ou ir num centro espírita? Qual o problema? Por que isso aqui vai acabar me afastando de Deus? Porque, na verdade, Deus ele está nos protegendo do mau instinto. E ele está nos dando uma mitzvah, uma ordem e uma recompensa para você nunca mostrar interesse em qualquer coisa que esteja conectada com idolatria. Você simplesmente você vê uma estátua, ou você vai no Rio de Janeiro, e você vai no Corcovado, e você fica observando lá a estátua que está lá em cima da montanha, é um pecado, é uma transgressão. Porque você não está vendo só uma vez, você está vendo várias e várias vezes, e essa visão demonstra um interesse, demonstra um respeito, e você acaba absorvendo isso. E assim também existe uma proibição de você ir atrás para entender melhor como funcionam outros deuses ou outras religiões. Por exemplo, não podemos ler livros de outras crenças e como que outros idólatras servem esse tipo de idolatria. Eu também não posso perguntar para as pessoas como que é o teu culto, como que é o teu sentimento, como que é a emoção, a alegria, a festa, ou desse tipo de culto de idolatria. Porque dessa maneira eu vou acabar gostando também. Vou acabar demonstrando um sentimento e uma atração por esse tipo de religião ou de idolatria. Então, Avodá Zará, trabalho estranho, que seria a tradução de idolatria. Avodá Zará é idolatria. Não é somente isso que a Torá está nos orientando aqui. A Torá está nos orientando que qualquer pensamento que possa me despertar um questionamento sobre Deus, uma dúvida sobre o judaísmo, ou deixar de acreditar na Torá, deixar de acreditar na verdadeira força da Torá e de Deus, ou começar a suspeitar nos justos, nos tzadikim, deixar de acreditar nos milagres da Torá, das histórias da Torá, falar, não, essa história não aconteceu exatamente dessa maneira. Não, Purim não foi bem assim que aconteceu. A história de Pesach, Moshe na arca, na cestinha, não foi isso que aconteceu. 10 pragas, eu não acredito bem nisso. Todos esses tipos de pensamentos e de suspeitas é a proibição que a Torá está nos colocando aqui. Esse pensamento negativo que vai nos atrapalhar na nossa fé, vai atrapalhar na nossa pureza e vai nos tirar o nosso foco e nossas prioridades no estudo da Torá e no cumprimento do judaísmo e assim por diante. Então, isso que é a mensagem aqui. Porque no momento que a pessoa ela serve idolatria, Avodazará, e falaremos nas próximas aulas várias ideias sobre idolatria, várias proibições sobre idolatria. A pessoa que ela serve idolatria é como se ela estivesse indo contra
toda a Torá. Por essa razão, quando Moisés, ele desceu do Monte Sinai, e o povo estava lá servindo o bezerro de ouro, ele quebrou as duas tábuas. As duas tábuas com os 10 mandamentos que Deus escreveu de uma forma totalmente milagrosa. Ele desceu da montanha, ele viu o bezerro de ouro e as tábuas foram arremessadas ou caíram da mão dele. Por que isso? Ele poderia ter guardado a Torá. Ele poderia ter guardado aquelas duas tábuas. Mas no momento que ele viu os judeus servindo o bezerro de ouro, fazendo idolatria, cometendo a segunda proibição dos 10 mandamentos, ele falou: eles não merecem. Eles não merecem receber a Torá. E não merecem receber nenhum dos preceitos da Torá. Porque a pessoa que ela faz idolatria, ela está indo contra toda a Torá. E por isso que tem tanta proibição e tantas regras ligadas diretamente ou indiretamente com o conceito da idolatria, porque sim, a idolatria tem uma força da idolatria, uma força do mal, uma força das impurezas, das 3 forças da impureza. Shalosh klipot atmeot. Então, qualquer coisinha que esteja conectada com idolatria é totalmente proibido e um perigo para a nossa conexão com Deus. Por essa razão, nós temos somente 3 casos e se a pessoa ela tem a opção de fazer o pecado ou perder a sua vida, a opção deve ser perder a sua vida. E um desses 3 casos é cometer idolatria. Se alguém te ameaça, ou você, ou para a cruz, ou para a espada, ou para a fogueira, a pessoa ela deve ser queimada, ela deve morrer e não cometer a idolatria. Porque idolatria é o pior pecado que a pessoa possa cometer. Então, por isso, a pessoa ela tem que... um judeu, ele não pode ter as janelas da sua casa com a face para uma casa de idolatria. A pessoa ela não pode ficar observando e analisando qualquer tipo de estátua e de ídolo. Então, nem se você fizer, mesmo que você fizer algo que não é comum de fazer nessa idolatria, você é proibido. Então, por isso a pessoa não pode fazer, um judeu não pode fazer nenhum tipo de negócios com objetos de idolatria. Não pode fazer negócios com objetos de idolatria. Então, essa mitzvah, esse preceito, é um dos 6 preceitos da Torá que são constantes e eternos para todos. Não existe nenhum momento do dia que você pode pensar e negar a Deus. Não existe nenhum momento do dia que a pessoa pode pensar em idolatria ou desviar o seu pensamento fazendo algo que não seja da Torá. É exatamente isso. Quando o judeu ele tem qualquer coisa de idolatria, ou ele passa por algum lugar, ele tem que tirar ou quebrar. Se pertence a um judeu, tem que quebrar. Não pode ter. E falando sobre isso, um judeu também não pode ter o Velho Testamento, porque o Velho Testamento não é a Torá, é um livro de idolatria. Então, tem pessoas que não sabem, mas eles têm a Bíblia em casa, eles têm o Velho Testamento, que é um livro católico. Então, precisamos tirar isso de casa o mais breve possível. Na época do Talmud, havia uma pessoa muito, muito sábia, um grande sábio do Talmud, que se chamava Elisha ben Avuia. Elisha, filho de Avuia. E ele acabou, com o passar do tempo, ele acabou estudando sobre idolatria, sobre outras religiões, e ele acabou se afastando da Torá.
e virando um apóstata, virando um idólatra, sei lá, de qual religião da época, isso há 2000 anos. E por isso os sábios da época, eles deixaram de chamar ele pelo seu nome Elisha ben Avuya e mudaram seu nome para Acher. Acher significa o outro, a outra pessoa, né? O outro. E o Talmud escreve que quando o Acher ele terminou os seus estudos sobre idolatria, eram tantos livros que os livros acabaram caindo do seu colo. Quer dizer, quando a pessoa ela começa a se interessar por assuntos proibidos, a pessoa ela pode ir muito longe, mesmo se ele era um grande sábio da Torá, um grande sábio, e isso aconteceu várias e várias histórias lá no passado, e não só lá no passado, mas hoje em dia, ou anos atrás, de pessoas, judeus, grandes rabinos, grandes líderes, grandes eruditos da Torá, que começaram devagarinho a se interessar por outras religiões e acabaram se afastando e acabaram se convertendo para outra religião. Então, por isso que a Torá fala a proibição e o cuidado que devemos ter com tudo isso. E a ideia, de novo, é o foco. É o foco, como o laser. O laser, ele pode ser usado para várias coisas. Para código de barras, para fazer uma cirurgia de olhos, mas a diferença de um laser e qualquer outra luz, qualquer outra lâmpada, é que outras lâmpadas não têm foco. Elas iluminam para todas as direções. O laser ele tem o foco, ele tem o objetivo, ele tem realmente consegue focar no local específico para fazer aquela cirurgia no olho. Então, já que o foco ele é tão intenso, ele consegue fazer tantas coisas maravilhosas, o que uma luz normal não consegue fazer. Então nós precisamos aprender do laser. No momento que nós estamos focados na nossa missão, nós estamos concentrados em fazer coisas corretas e bons pensamentos e seguindo a Torá, então nós teremos sucesso em não sermos influenciados e não irmos atrás das distrações da vida e dos pensamentos errados. E dessa maneira a gente consegue realmente priorizar as nossas tarefas, os nossos objetivos de vida. Isso é uma coisa muito, muito real e muito atual. E isso está muito conectado com celular, com a internet e principalmente com AI, porque cada vez mais nós ficamos totalmente dependentes desses aparelhos eletrônicos, da inteligência artificial, do celular, do computador, da internet, do Facebook, do Instagram, e assim por diante. Então, se você está bem focado assistindo o shiur do Rabino Elial, ótimo, então você está no foco correto. Mas tem muitas pessoas que entram no shiur e não conseguem ficar aqui mais do que segundos, ou 1 minuto, 5 minutos, já passam para o próximo, porque não conseguem focar. Por isso que eu prefiro muito as aulas do YouTube do que as aulas do Instagram, porque o Instagram você simplesmente assiste 5 segundos, já coloca um like e já passa para o próximo. Mas no YouTube, as pessoas conseguem realmente focar mais e assistir a aula do começo até o final. Então, a nossa era é chamado a era da informação, porque é muito fácil você saber o que está acontecendo no outro lado do mundo. É muito fácil. Outro dia, minha esposa precisava fazer uma prova de um assunto e não tinha mais como fazer, preparado, ia demorar muito tempo. Eu entrei no ChatGPT, coloquei o assunto, falei, me faz perguntas sobre esse assunto. Me deu na hora 10 perguntas. Eu falei, não, são 10 perguntas, sabe o quê? Junte as 10 perguntas numa só pergunta. E na hora, criou uma pergunta maravilhosa, que foram as perguntas da prova do dia seguinte. Se você consegue usar isso aqui para coisas positivas, para coisas de Torá, para coisas de educação,
maravilhoso. Nós somos a era da informação, mas somos pessoas muito desinformadas, que não estudamos mais. As pessoas não abrem mais o livro. Eu também. É muito mais fácil você abrir na internet do que pegar o livro, procurar na página e não encontrar direito. Mas é muito fácil de você se perder. E principalmente as crianças e os jovens adultos que não têm esse foco. Eu vejo nas crianças, eu vejo quando que eles assistem um vídeo, eles estão em outra. Não conseguem enxergar mais nada. Só aquele vídeo que eles estão assistindo. E principalmente quando que é algo proibido, ou algo baixo, ou algo com conceitos e assuntos negativos que vão influenciar para o mau caminho, então o cuidado tem que ser absoluto. E graças a Deus, finalmente, demorou, mas chegou esse momento que as escolas aqui em São Paulo proibiram o uso do celular na escola. Imagina, como que uma criança ela pode, na sala de aula, focar no professor se ela está mexendo no celular? Impossível, impossível. Mas o problema já não é nem esse. O problema é que a criança ela já está tão acostumada de mexer no celular, no computador, esses vídeos, essas imagens, e esses conceitos errados, esses valores errados, já estão tão penetrados naquela cabeça que a criança, mesmo que ela não esteja com o celular na mão, ela não consegue focar, ela não consegue se concentrar na aula, no assunto e absorver da forma correta. Então, por isso que a Torá nos orienta. E por isso que nos judeus, principalmente religiosos, o cuidado que nós temos com o celular e com a internet, principalmente com as crianças, é muito grande. É muito grande. Porque nós sabemos o perigo. O perigo é muito grande. Alguns anos atrás, eu gravei uma aula, tá nos meus canais. Esqueci o título da aula, mas eu fiz um, uma conversa com uma. Esqueci o nome dela, era uma terapeuta visual, e ela falando a visão profissional dela do perigo e do mal que isso causa à visão, ao pensamento, à cabeça e à educação daquela criança. E eu falei do meu lado da minha educação que eu tive é, sobre tudo isso, sobre a ideia do celular, da internet. Vale a pena você assistir isso aqui em algum momento. Então, aqui a Torá está nos ensinando altifnu, que não podemos nos desviar, não podemos ir atrás de qualquer assunto que possa nos distanciar, que possa. Então, isso inclui estudar filosofia. Isso inclui você ir atrás de filósofos não judeus, ou mesmo judeus, porque muitos dos grandes filósofos eram judeus, mas você seguir a filosofia que não combina com o caminho da Torá. Nós temos muita filosofia na Torá, principalmente na Hassidut, na parte da mística. Então, se você estuda outras filosofias e linhas de pensamento, isso vai acabar te distanciando do caminho da Torá. E nós vemos isso aqui em várias pessoas que estavam no caminho da Torá, mas começam e vão atrás de outras ideologias, outras filosofias e outros caminhos, e daí acabam perdendo totalmente o valor e o calor e o interesse pela Torá, pelo judaísmo e assim por diante. Então aqui a Torá nos ensina lotaturo, que a pessoa ela não pode ir atrás daquilo que o coração sente. Porque muitas coisas são deliciosas, muitas coisas parecem maravilhosas, que o mundo todo faz, mas o judeu não faz. Por quê? A Torá falou para a gente não fazer.
a gente não vai atrás do desejo do coração. A gente não vai atrás daquilo que todo mundo faz. Nós comemos, nós bebemos, fazemos exercícios, temos roupas bonitas, etc. Porque isso tudo vai me ajudar a ser uma melhor pessoa, para servir melhor a Deus, seguir melhor a Torá e seguir melhor o judaísmo. E queria concluir com uma história que aconteceu no final do século XVIII, na Europa, começou o movimento da Haskalah, dos Masquilim, que era chamado de iluminista, o iluminismo, que eles vieram iluminar o judaísmo com todas as filosofias laicas, com muita idolatria permeada no meio, e eram judeus disfarçados de religiosos, que a sua cabeça já estava podre, e seus valores já estavam totalmente distorcidos atrás da idolatria e de outras coisas. Então eles penetraram dentro das aldeias e das cidades bem ortodoxas e conseguiram, infelizmente, afastar dezenas e dezenas de jovens judeus eruditos da Torá, ortodoxos, para irem servir idolatria ou ir fazer faculdade e dessa maneira seguir as filosofias do mundo e abandonar totalmente o judaísmo. E havia uma pessoa naquela época que ele chamava Shimon, da cidade de Zamut. E ele era um dos líderes desse grupo. Ele foi para a cidade de Vilna, na Polônia, e ele conseguiu convencer os líderes e as pessoas da cidade para se comportarem como ele. Primeira coisa, ele veio lá como um grande erudito da Torá, porque ele era um grande erudito da Torá, mas ele disfarçava ser uma pessoa temente a Deus, Irat Shamayim. E ele acabou sendo nomeado como diretor das melhores escolas lá de Vilna. E ele aproveitou a oportunidade da liderança dele, e ele pegou os melhores alunos, os melhores cabeças, e devagarinho foi infiltrando na cabeça deles, foi envenenando a cabecinha daqueles jovens com conceitos laicos, com outras filosofias, com conceitos de idolatria, com conceitos não judaicos, e daí chegou o momento que ele mandou eles para fora, para um outro país, descrevendo para os pais que eles eram tão grandes que eles precisavam ir para uma yeshiva, para uma casa de estudos num outro país maravilhosa, mas na verdade mandaram eles para os centros dos iluministas, dos masquilim, e ali eles acabaram abandonando totalmente o judaísmo e, pelo contrário, voltaram xingando e atacando os judeus e conseguindo fazer esse trabalho missionário e tirar muito mais judeus do judaísmo. O Alter Rebbe, o Baal HaTanya, o autor do Tânia, que era bem na época dele, ele percebeu que esse Shimon estava fazendo um trabalho terrível, um trabalho de missionário, e ele mandou cartas advertindo os líderes de Vilna com provas que realmente ele era uma pessoa má, uma pessoa que estava abandonando, que estava levando os judeus a abandonarem o judaísmo. E eles mandaram espiões para verem na casa dele quais eram as correspondências que chegaram na casa dele e acabaram comprovando que realmente ele era um dos líderes desse Haskalah e levou todos aqueles jovens cabeças, dos melhores cabeças, foram para esse mau caminho. E acabaram fazendo uma reunião pública e acabaram decretando que ele era realmente um apicoires, uma pessoa, um grande herege, e acabaram colocando ele na prisão, depois mandaram ele para fora da cidade, e etc, etc. Então isso sempre aconteceu e continua acontecendo, porque hoje tem muitas pessoas que seguem outros ismos e acabam se afastando da Torá e do judaísmo. E por isso que é importante nós seguirmos os cavalos. Os cavalos têm aquele antolho, blinders, aquele antolho, aquelas duas coisas do lado dos olhos,
para que o cavalo ele possa focar e só olhar para frente e não se assustar com nada que estiver a seu redor, porque ele tem um foco, ele tem que ir para frente. Então nós também precisamos ter nosso foco, manter o caminho correto, o pensamento correto, o coração com sentimentos corretos, para que assim possamos fazer a nossa missão na nossa vida, seguir a Torá, seguir as mitzvot, seguir o judaísmo e dessa maneira trazer mais valores e mais paz e mais luz para o mundo e que assim seja realmente para todos sempre, se Deus quiser.